Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco, vários corações e outros aqui que vão chegar, porque a nossa sala é aberta. E muito boa noite a todos vocês aí que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa que nos abençoa e que nos dá esta oportunidade de externar aqui as reflexões do Evangelho de hoje. E assim, para nós começarmos, não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para começar o Evangelho de hoje, trouxe a nossa mensagem, Gerson. Sim. Nós temos um livro aqui que chama Abrindo Portas Interiores. São 366 mensagens diárias. E no dia de hoje, a mensagem é a seguinte: por que não ser otimista nessa vida, sempre esperando pelo melhor, sempre achando o melhor, sempre criando o melhor? O otimismo conduz ao poder, o pessimismo conduz à fraqueza e ao fracasso. Deixe que o poder do Espírito brilhe em você e através de você, criando à sua volta um mundo de beleza, paz e harmonia. Se a sua visão de mundo é otimista, você anima as almas que o rodeiam, dando-lhes esperança, fé e crença na vida. O seu otimismo vai atrair mais otimismo e crescerá como uma bola de neve. Há sempre uma esperança, mesmo que seja só uma pequena e hesitante chama no começo. Cercada de mais esperança e amor, numa atmosfera propícia, a pequena chama se transformará numa fogueira e continuará crescendo até que você esteja inflamado com o combustível do Espírito, que é imperecível e inextinguível. Uma vez ateado, nada poderá evitar que ele se espalhe. Muito bom, obrigada, Gerson. E através dessa leitura que você trouxe, que nos faz refletir aqui sobre o otimismo, esse sentimento que nos libera para felicidade, para essa paz interior. E através disso nós vamos nos conectando com toda a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, o nosso anjo que nos acompanha nessa jornada terrena, agradecendo a ele. Vamos assim nos ligando à nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, ela que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz, onde ela nos abraça, nos acolhe, acolhe aquelas dores mais profundas que temos. E assim vamos juntos, chegando até o seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos, os seus exemplos. Obrigada, Mestre Jesus. Fica mais fácil caminhar nesta jornada terrena com você. E assim, chegamos até Deus, nosso Pai, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Obrigada, Deus, obrigada pela vida, pelo dom da vida. E agradecidos que somos, fazemos a prece que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus e a Nossa Senhora Maria Santíssima. E assim, já harmonizados, estamos prontos aqui para iniciar as nossas reflexões e o nosso Evangelho do Lar. Vamos assim? Eu sou Ana Sofia, vai ler para nós? Sim. Capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e seres precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, e capítulo 5, versículo de 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas, e isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. Obrigada, Ana Sofia. Então, a gente está dando continuidade no capítulo 8, que fala dos bem-aventurados os puros de coração. E esse texto aqui de hoje, ele é forte, né? Porque fala, né? Escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortai-na, né? Então, aqui, Jesus, por muitas e muitas vezes, ele usou de expressões
fortes, rigorosas nos seus ensinamentos, mas lembrando que Jesus, ele também aqui, ele nada escreveu, né? Quem escreveu foram as pessoas daquela época, os seus discípulos, né? Porque Jesus, naquela época, ele pegava para ensinar o povo com o que ele tinha, com os recursos que ele tinha ali para oferecer. Mesmo se eles não compreendessem ali no momento, um dia eles iriam se fortalecer naqueles ensinamentos que Cristo estava usando, porque Cristo usava de metáforas, então eram figuras de linguagem, e ele usava assim desses meios que às vezes até chocava, mas para que eles pudessem aprender através dessas metáforas. Então, Jesus, essa passagem na Bíblia que está em Mateus, é quando realmente Jesus ele vai alertar sobre esses escândalos. Então, ele está orientando ali naquela época os seus discípulos. Ele está orientando para que seja prevenido, né? Seja prevenido eles cometerem os pecados ali naquela época. Então, através de tentações, de negligências, de depreciações. Então, quando Jesus ele fala arrancar, né, o olho, a mão, é num sentido figurado, porque uma pessoa cega e mutilada ali sem a mão não vai impedir dela ter pensamentos ruins. Ela pode continuar ali com os pensamentos ruins e fazendo, né, o mal. Então, Jesus, ele aqui nos ensina a realmente remover aquelas pedras que estão ali no nosso caminho, para que a gente não fique tropeçando toda hora, que nos fazem ali pecar. Então, não quer dizer que a gente deva mutilar o nosso corpo, e sim para que a gente remova aquelas mazelas nossas, aquelas nossas ainda imperfeições, que nós vamos nos conhecendo, com o autoconhecimento, a gente vai vendo onde a gente tem que se melhorar. Então, através da reforma íntima, então a mutilação que ele sugere, né, são desses hábitos não bons nossos. Então, quando Kardec, ele até aqui explica, né, sobre o escândalo, que tem um sentido mais amplo, que Kardec coloca, né, não sendo apenas o que choca, mas o que resulta dos vícios, das imperfeições, das más ações. Então, o escândalo não é só aquele que vai hoje assim lá para a mídia, né? Não significa esse exatamente o escândalo, mas sim o escândalo que é o resultado da mal moral. Então, Kardec aqui, ele realmente nos convida a essa reflexão de nos melhorarmos aqui internamente. Então, o escândalo, ele é provocado ainda por espíritos imperfeitos, porque ainda estamos rumo aí à perfeição, né, gente? O caminho, ele é longo, mas ele é bem devagar, é um pouquinho. Então, assim, significa que ainda estamos carentes daquela evolução. E sempre é interessante quando ele coloca aqui que sempre é preferível, né? Porque sempre vai ter um escândalo, mas é preferível que a gente sofra o escândalo do que promover o escândalo. Porque é até assim um pouco estranho a gente pensar, mas quando a gente sofre o escândalo, a gente já está se depurando, já está saldando até alguns débitos aí do passado. Agora, quando a gente pratica o escândalo, a gente está aumentando os nossos débitos, seja aqui nessa jornada terrena, ou seja em outra mais, né? A gente vai aumentando aí. E nesse item 13, que a Ana Sofia aqui leu para nós, né, que é necessário que aconteçam aí esses escândalos, aqui fica claro, porque assim, esses escândalos,
eles vão ficar sendo conhecidos e eles, nesses efeitos desses escândalos virem à tona, aí significa que a gente vai ver para combater, né? Por quantas e quantas vezes a gente não se depara até com um escândalo, uma notícia ruim, e a gente vai ver o que acontece ali e a gente fala assim: puxa, isso eu não quero para mim, isso eu não vou levar adiante, né? Às vezes até mesmo a gente fala assim, escândalo, aquele algo grandioso, né? Estrondoso, algo enorme, mas às vezes são coisas pequenas. Hoje em dia, nas redes sociais, quando a gente recebe mensagens que não são não boas, quando a gente olha ali, né, aquele escândalozinho vindo, opa, né? A gente já bloqueia, falar isso, eu não vou passar adiante, né? Imagina. Então, é isso que Kardec, ele traz essa reflexão aqui para gente, que às vezes é necessário para que a gente também combata esse escândalo, né? Ou seja, combater o mal, gente, né? Então, o homem, ele não tem a necessidade de praticar o mal, porque ninguém, gente, ninguém nasce destinado a fazer o mal. Ninguém vai passar pela fileira da reencarnação e tem lá a fileirinha do mal. Não existe isso. Então, o mal, ele acontece para que a gente vá se melhorando, para que a gente vá se depurando, para que a gente vá se reformando. E como a gente viu, a evolução, ela acontece intelectualmente e moralmente, mas é um pouquinho por vez. E eu vi já, Suzelei, que você abriu seu microfone. Pode falar, porque enquanto ninguém abre, eu vou falando. É interessante que ele coloca os dois sentidos, né, para o escândalo. O sentido vulgar, o sentido da matéria, né, onde as pessoas estão preocupadas com a sua imagem perante a sociedade, né? Então, aquele escândalo que vai atingir não a sua alma, mas a sua imagem, né? Os seus papéis sociais. Então, nesse sentido vulgar que ele coloca, as pessoas, mesmo quando tem o escândalo no sentido evangélico bastante aumentado, ela tem a consciência tranquila, porque ela não tem a reforma íntima ainda, né, para entender sobre o mal. Ela apenas está preocupada com a matéria, com esse sentido de escândalo, nesse sentido vulgar. Agora, o que ele coloca é o escândalo, como você falou, no sentido evangélico, como um sinônimo do mal. Então, o mal que vocês fizerem aos meus pequeninos, quem são os pequeninos? São aqueles mais incautos, mais pequenos mesmo, né? A nível de conhecimentos, né? Então, ele coloca, no sentido vulgar, o escândalo como orgulho, no sentido evangélico, como um sinônimo do mal. Então, é preciso, ainda que haja esse mal, né, pelo planeta que estamos vivendo, mas que a gente esteja atento, né, à nossa reforma íntima. Arrancai os olhos, não. Olhai com os olhos da alma, não com os olhos da matéria, né? As mãos taia quando é para roubar, para motivo material, né? A mão que estende a mão da caridade, sim, né? Que não seria o escândalo. Eu entendi nesse sentido. Né? A gente está no mundo de provas e expiações, né? A gente sabe que o espírito vai evoluindo passo a passo. E aqui no planeta Terra é um dos mundos, ou é o mundo de provas e expiações. E eu entendo que os vícios, as tentações, né? Ou seja, os oriundos aí dos escândalos, tem que fazer parte desse mundo de provas e expiações, porque a gente tem que passar por isso. Se não passasse por isso,
nós estaríamos num outro plano já, né? Num outro plano. Ainda aqui no Provas e Expiações, a gente tem que ensinar que sem caridade não há salvação. Temos que estar expostos a escândalos, né? E não vamos nos isentar. De repente, nós mesmos somos agentes, né? De um mau uso, enfim. Então, acho que são ingredientes que fazem parte desse mundo de provas e expiações. Conforme a gente vai passando essas etapas, a gente vai indo para outros, vai elevando nosso espírito, né? Indo para outros mundos. Perfeito, Gerson. Cleide, você abriu seu microfone, pode falar. Uhum. Seguindo essa linha do Gerson, como aqui, essa parte que ele fala, né? Quando a sua mão serve de escândalo, corta e lança fora. Eu vou trocar a palavra escândalo como erro, porque a gente pode usar a palavra erro nos dias de hoje, seguindo a linha do que o Gerson estava falando, né? E hoje em dia a gente é passível de erro, todos nós, né? Como o Gé mesmo falou, a gente está num planeta de expiação, provas, né? A gente ainda não está indo para a regeneração, né? Então, o que eu vejo com essa palavra que Jesus quis dizer? Ele está pedindo para a gente, como a Meire mesmo falou, no sentido figurado, não mandou cortar, jogar fora, né? Porque também não adianta, né? Que isso não vai mudar o seu erro, não vai fazer você mudar, né? O que ele pede para você? Olhar para dentro de você, né? Ele pede que a gente olhe internamente, né? Olha para o nosso erro, para a gente sentir vergonha e evitar os próximos erros. E a partir daí, a gente olhando internamente, a gente saia daquele erro. E a gente se envergonhando dos erros, a gente vai, consequentemente, a gente vai tentando, porque a gente é passível de erro, né? Somos seres humanos passíveis de erro, né? Só que tem uma coisa, tem um lado que a gente aprende com os erros também, né? Então eu vejo que a gente aprendendo com os erros, a gente vai se arrependendo. E a gente se arrependendo, a gente vai indo para o caminho do bem. Isso quer dizer o quê? Lapidação. Sim. A gente está sendo lapidado por Jesus, né? Então, eu acredito que Jesus quis dizer isso, né? Para a gente olhar internamente quando a gente errar, né? E a gente tem o livre-arbítrio, e a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, né? É só a gente querer. E assim Jesus lapida a gente para sermos pessoas melhores. Isso mesmo, Cleide, você me lembrou, porque do mal é que sai o bem. Sim, Então, se a gente olhar para nós hoje e olharmos aí o passado, olha quanto a gente já deu essa caminhada, não é verdade? Então, como ninguém mais abriu o microfone, quer falar mais, gente? Não. Não? Então, podemos fazer as nossas preces finais. Alguém sente no coração de fazer a prece final? quer que eu faça? Sim! Por favor. Então, nesse momento, após essa reflexão, esse estudo tão profundo, vamos nos acalmando novamente, serenando o pensamento, acalmando a mente. E vamos tirando de lá do fundo as nossas melhores vibrações. Vibração é um ato de amor,
onde vamos emanar para toda a sociedade, para todo o planeta, muito amor, muita luz a todos os países, ao nosso país, a cada estado, a cada cidade, a cada bairro, vibrando intensamente por todo o planeta Terra, vibrando pelos doentes em seus leitos de dores, vibrando intensamente por todos os... Nossa, deu um branco. Vibrando intensamente por todos os doentes, por todos os lares, por todos os moradores de rua, pedindo licença agora para que Jesus adentre ao nosso lar, mandando muita luz, muito amor, passando por cada cantinho, abençoando cada morador, cada plantinha, cada animalzinho, vibrando intensamente nesse momento, pedindo que seja magnetizado nossas águas, que seja colocado o lenitivo, o remédio necessário a cada um de nós, para a nossa cura mental, espiritual, emocional, e também pedindo com muita humildade para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, espiritual e emocional. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.